Vamos lá, senhores. Vamos resolver essa questão que fala, a gente vai calcular nela a taxa de transferência de calor ou fluxo de calor, né? Em paredes compostas. Vamos lá. A parede de uma casa é composta de uma camada de 20 centímetros de espessura de tijolo comum e uma camada de 5 centímetros de gesso. Qual a taxa de transferência de calor por unidade de área se a face externa se encontra a 35 graus e a face interna a 20 graus? Dados K do tijolo 0,69 watts metro Kelvin, K do gesso 0,48 watts dividido por metro Kelvin. Vamos lá, a gente sempre começa por dados. Pegar tudo que a gente tem aqui. A parede de uma casa é composta por uma camada de 20 centímetros de espessura de tijolo. Tá aqui, tijolo. L igual a 20 centímetros. Espessura igual a 20 centímetros. Que é igual a 0,2 metros. K do tijolo, colocar ele aqui embaixo. KT 0,69. Continuando. E uma camada de 5 centímetros de gesso. Opa! Pegar as informações do gesso. 5 centímetros. L igual a 5 centímetros. Logo, 0,05 metros. Quer saber qual a taxa de transferência de calor por unidade de área? Se a face externa se encontra a 35 graus e a face interna a 20. K do gesso 0,48. Diferença aqui ele diz que a temperatura externa está 35 graus e a interna 20. Então a gente tem uma diferença de temperatura de 35 graus Celsius menos 20 igual a 15 graus Celsius. Beleza? Só pegou os dados. Vamos ver a questão agora. As duas fórmulas que a gente tem para resolver paredes compostas são, para eu achar o fluxo de calor, é fluxo de calor igual a diferença de temperatura sobre resistência térmica. Eu tenho resistência térmica? Não. Então a gente vai calcular ela aqui embaixo. Resistência térmica. Resistência térmica, vamos lembrar, é espessura dividido por condutividade térmica vezes área, né? Só que eu tenho duas paredes, eu tenho tijolo e eu tenho gesso. Então, eu vou calcular a resistência térmica dos dois. Vou calcular primeiro resistência do tijolo, tá? Resistência do tijolo. Espessura do tijolo 0,2 metros. K do tijolo 0,69. Área do tijolo, ele fala aqui o seguinte, que ele quer qual a taxa de transferência de calor por unidade de área. Então a gente considera 1 metro quadrado. 1. Vamos fazer essa continha aqui. Ela dá 0,29. Beleza? Kelvin dividido por watts, quase não cabe. Vamos calcular agora a resistência térmica do gesso. Tá? Resistência térmica do gesso. Espessura do gesso 0,05.
Condutividade térmica do gesso, tá aqui ela, 0,48. Área, 1 metro quadrado. Fazendo a conta, esse valor dá 0,104, tá bom? Vocês podem fazer depois. Kelvin dividido por watts. A resistência que a gente vai usar aqui é a resistência total. É a resistência do tijolo mais a resistência do gesso. A gente vai ter aqui resistência total igual a S mais esse, né? A 0,29 mais 0,104. Quanto dá essa, camarada? Resistência total dá 0, vou botar aqui embaixo, dá 0,394. Certinho? A gente quer saber o fluxo de calor. Então eu vou pegar esse valor de resistência total e jogar ele aqui em cima. Vamos ver como é que fica. Diferença de temperatura, a gente calculou aqui embaixo, é 15 graus. Resistência total é 0,394. Beleza? Fazendo a conta, dá 38 watts. Tá bom? Essa questão aí, ela tá na apostila, tá? Dá para vocês resolverem tranquilo a questão 3.4 da lista, só baseado nessa. Até a próxima.